Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Odisseia Filosófica. Eu sou Jeff Alves e hoje já aviso que vai ser um passeio curto, porém denso. Sabe aquela sensação de quando você pega um quebra-cabeça, fica virando as peças, tentando entender como elas se encaixam, e de repente você tem um insight: é assim que funciona, é assim que encaixa. Pois é, o argumento que vamos explorar hoje é exatamente isso, um quebra-cabeças filosófico de quase 1000 anos, que continua fazendo as pessoas pensarem: espera, isso faz sentido ou não? Estamos falando do argumento ontológico de Santo Anselmo, uma tentativa de provar a existência de Deus apenas pelo pensamento, sem precisar olhar para o mundo, sem precisar de telescópios, sem precisar de experiências místicas. Só você, sua mente e a lógica. Vamos conversar sobre a possibilidade de provar a existência de Deus por meio única e exclusivamente da razão. Parece mágica, né? Mas será que funciona? Respira fundo comigo, vamos com calma, passo a passo, porque esse é um daqueles temas que quando você entende, você nunca mais esquece. Para entender esse argumento, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Estamos na virada do século XI para o XII, por volta de 1078. A Europa está em plena Idade Média. Estamos em uma época em que a fé e a razão disputavam e conversavam de forma intensa. Imagine, não existe internet, não existe imprensa, os livros são raros, copiados à mão. O conhecimento está concentrado principalmente nos mosteiros para as poucas pessoas que sabiam ler. E é justamente em um desses mosteiros, na região da Normandia, na França, que vive um monge beneditino chamado Anselmo de Cantuária. Anselmo não era um pescador qualquer, não. Ele era profundamente religioso, mas também um homem obcecado por uma questão: será que é possível provar racionalmente a existência de Deus? E olha, essa pergunta não era só uma curiosidade acadêmica para ele, era uma necessidade espiritual. Ele queria encontrar, como ele mesmo disse, um único argumento, simples, elegante, definitivo, que mostrasse que Deus não é apenas uma questão de fé, mas também uma questão de razão. Sendo um monge beneditino, bispo da Cantuária, teólogo e filósofo, ele acabou adquirindo essa preocupação de conciliar fé e razão para mostrar que a fé não era irracional e que, em certos casos, a razão pode sim trabalhar lado a lado com a fé. Ele dizia algo curioso que eu gostaria de que você prestasse bastante atenção. Não quero compreender para crer, mas crer para compreender. Vou repetir. Não quero compreender para crer, mas crer para compreender. Pensa comigo. Você já teve aquele momento em que você acredita em algo, mas quer entender o porquê você acredita naquele algo? Não é duvidar. É querer que a sua mente e seu coração estejam alinhados. E é isso que Santo Anselmo está buscando aqui. Então, ele escreve uma obra chamada Proslogium, que significa algo como discurso, meditação, e ali ele apresenta esse argumento que ficaria conhecido como argumento ontológico. Mas atenção, ele não chamou assim. Esse nome só veio muito tempo depois, lá no século XVIII, com o filósofo Immanuel Kant. Mas, antes da gente entrar no argumento propriamente dito, a gente precisa entender uma palavrinha fundamental aqui: ontologia. A gente precisa entender o que é ontologia. Vamos começar do começo. Ontologia vem de duas palavras gregas. Ontos, que vem de on, que significa ser, aquilo que é. Logos, que significa estudo, discurso, razão. Então, literalmente, ontologia é o estudo do ser, o estudo daquilo que é. É a investigação sobre o que as coisas são, sobre a natureza da existência, sobre o que significa dizer que algo é. Mas aí, o que é que isso significa? Você deve ainda estar se perguntando. Pensa assim, quando você pergunta o que é uma árvore, você pode responder de vários jeitos, certo? Se você for um botânico, vai falar de células, clorofila, fotossíntese. Se você for ecologista, talvez o papel da árvore no ecossistema. Se você for um poeta, pode falar que a árvore é um guardião verde da memória da Terra. Mas e se você for um especialista em ontologia? Você vai responder algo
muito mais essencial. O que faz da árvore uma árvore? O que é a essência de uma árvore? O que é necessário para que algo seja uma árvore e não seja uma outra coisa? A ontologia é como um raio-x da realidade. Ela não vai se contentar com descrições superficiais. Ela quer chegar no âmago, na estrutura mais fundamental do que as coisas são. A ontologia irá questionar sobre o que é real, sobre tudo que é real, tudo que possui existência. Vai questionar sobre você, sobre suas roupas, sobre a cadeira, sobre o seu pet, sobre Deus. Pense numa história fantástica em que nela exista um dragão. A gente sabe que aquele dragão, cheio de poderes, existe no universo daquela história. Enquanto fora dali, é só uma história. A diferença entre o que é e o que não é abordado também pela ontologia. Pense na alegoria da caverna de Platão. Os prisioneiros confundem as sombras com a realidade. Acreditam que as sombras da caverna são a realidade. A ontologia vai se perguntar: o que é realmente aquelas sombras? O que realmente é por trás daquelas sombras? Pensa numa cadeira. O que é que faz de uma cadeira ser uma cadeira? É simplesmente a função de sentar? É o nome que faz a cadeira ser uma cadeira? É o material que faz a cadeira ser uma cadeira? É a forma de cadeira que faz uma cadeira ser uma cadeira? Avançando nos exemplos. Olhe para sua mão agora, neste momento. Ela existe, certo? Mas como ela existe? Ela depende do teu corpo. Se você cortar a mão, que é uma péssima ideia, não faça isso. Se você cortar a mão, ela deixa de ser uma mão funcional. Ela se torna apenas um objeto. A existência, a funcionalidade dela depende de algo maior. Agora pensa, Deus, se existir, depende de algo. Ou ele é o tipo de ser cuja existência é independente, é absoluta, é necessária? Essa é uma pergunta ontológica. Outro exemplo. Quando você diz unicórnios não existem, você está fazendo uma afirmação ontológica. Você está dizendo que unicórnios não têm ser real. Eles existem apenas na imaginação. O mesmo vale para o exemplo anterior sobre a história fantástica com dragões. Mas e Deus? Deus é como um unicórnio, como o dragão, apenas uma ideia bonita? Ou ele tem uma existência real, tem uma existência objetiva, independente da nossa mente? Quando você pensa na frase a árvore existe, a ontologia vai se perguntar o que significa a palavra existe nessa frase. Como esta árvore existe? Pensando numa outra frase, um contrato bancário existe em meu nome. A palavra existe nesta frase significa a mesma coisa que a palavra existe na frase a árvore existe? A cadeira e a árvore são, ambas existem. Elas existem de modo diferente? Elas pertencem a modos diferentes de ser? A existência da cadeira é tal qual a existência do contrato bancário? São todas perguntas ontológicas. Para deixar bem claro, o que é que a ontologia não é? Por exemplo, um outro ramo da filosofia é a epistemologia, que estuda o conhecimento. Como é que eu conheço? Até onde eu posso conhecer? Outro ramo é a ética, que estuda valores e comportamentos. Como nós devemos agir? Ou a estética, que estuda o belo. O que é a beleza? Ou a psicologia, que vai estudar, por exemplo, o que eu penso que existe, ou que pode estudar isso, né? Ou a linguística, que pode estudar como a gente nomeia as coisas. Então, como eu sei que uma cadeira é uma cadeira, qual é o melhor objetivo de utilizar uma cadeira? Né? Quando eu sei que uma cadeira é bela, não é bela, como
De que modo eu penso que a cadeira existe? Como eu nomeio a cadeira? Né? São perguntas que permeiam outras áreas, que não necessariamente são ontologia. Porque ontologia é o estudo do ser em si. É a pergunta: o que existe? O que é? Como as coisas existem? Essas são as perguntas fundamentais do que nós consideramos ontologia. Então, resumindo, ontologia é o ramo da filosofia que investiga a natureza da existência, a estrutura da realidade e as categorias fundamentais do ser. É a filosofia perguntando: o que é real? O que significa existir? Quais são os tipos de existência? Qual a diferença entre ser e parecer, entre ser e existir? O que significa dizer que algo é? O que significa dizer que algo existe? O que significa dizer a palavra essência? O que é a essência do ser? O que é a essência das coisas? Existe uma essência? Qual a relação entre essência e existência? Sabendo o que é a ontologia, vamos agora procurar entender o argumento de Santo Anselmo, que se chama ontológico, porque faz parte dessas perguntas que vimos até aqui. Beleza. Anselmo vai dizer o seguinte: é possível provar que Deus existe apenas analisando o conceito de Deus. Não precisa de experiência mística, não precisa de milagre, não precisa olhar para o céu, só raciocínio puro. Vamos devagar. Respira. Agora, você vai precisar de bastante atenção para entender. Anselmo começa com uma definição. Ele diz: Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Traduzindo, Deus é o ser mais perfeito, mais completo, mais absoluto que a mente humana pode conceber. Se você conseguir imaginar algo maior, então aquilo que você imaginou não é Deus, porque você conseguiu imaginar algo maior do que você pensa sobre Deus. É como se Deus fosse o teto máximo da perfeição. Você pode pensar em coisas muito impressionantes, como o oceano, o universo, o amor, mas Deus é maior do que tudo isso. Ele é o máximo absoluto. É aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Essa ideia existe na mente. E Anselmo vai dizer, mesmo que você seja ateu, você entende essa definição, certo? Você consegue pensar em aquilo do qual nada maior pode ser pensado, mesmo que não acredite que isso existe de verdade. Então, essa ideia existe, pelo menos, na sua mente. Ele existe como uma ideia, ele existe como um conceito. É como um unicórnio. Você pode pensar nele, descrever ele, desenhar ele, mas ele existe apenas na sua mente, ele existe na imaginação. Anselmo vai concordar. Ok. Por enquanto, compreendemos que Deus existe na mente. Deus pode ser só uma ideia. E aqui vem a virada de chave. Anselmo pergunta: o que é maior? Algo que existe só na mente ou algo que existe tanto na mente quanto na realidade? Pensa comigo. O que é mais impressionante? Imaginar R$ 1 milhão ou ter na conta R$ 1 milhão? Imaginar um amigo fiel ou ter um amigo fiel de verdade? É óbvio, existir de verdade é mais do que existir só na mente, só na imaginação, só como ideia. Se podemos conceber esse máximo de perfeição na nossa mente, esse máximo, então, não pode faltar em algo essencial, a sua existência. Algo que existe na realidade é maior do que algo que existe apenas na mente. Repetindo, algo que existe na realidade é maior do que algo que existe na mente. Agora junta tudo. Deus é aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Se Deus existisse só na mente, então poderíamos imaginar algo maior, um Deus que existe de verdade. Mas isso seria uma contradição, porque Deus, por definição, é aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Logo, Deus não pode existir apenas na mente. Portanto, Deus existe na realidade. É como se Anselmo dissesse, se você pensa em algo supramente perfeito, a existência é uma perfeição.
Então, esse C tem que existir. Se não existisse, ele não seria o mais perfeito possível que você pudesse pensar. Dando outro exemplo, é como imaginar o melhor bolo do mundo. Se esse bolo só existe na sua imaginação, né, um bolo, sei lá, de leite ninho, com chocolate, com recheio, de doce de leite, né, você pensasse assim, o melhor bolo que você pudesse conceber, né, o bolo mais saboroso que você pudesse conceber, mas se ele existe só na sua imaginação, vai existir um bolo melhor do que aquele melhor bolo que você pudesse conceber. Por quê? Se esse bolo existir, ele é mais perfeito do que o bolo apenas no seu pensamento. Então, para que ele seja realmente o bolo mais perfeito, ele tem que existir. Para acompanhar esse bolo, você precisa do melhor café do mundo. Da mesma forma, se o melhor café do mundo só existe na sua imaginação, seria possível pensar num café ainda melhor que pudesse existir de verdade. Se houvesse algum café melhor, mais perfeito, né, existente de verdade, então o café imaginado perde o título de melhor. Aplicando a lógica de Anselmo, para que um café seja o melhor café, ele precisa existir na realidade. Vou deixar a estrutura em forma de premissas e conclusão, de maneira clara e lógica. Premissa 1. Deus é definido como aquele ser do qual nada maior pode ser pensado ou concebido. Premissa 2. Existe uma diferença entre algo que existe na mente, como ideia, e algo que existe tanto na mente quanto na realidade. O ser que existe na realidade é maior, ou melhor, mais completo do que aquele que existe apenas na mente. Premissa 3. Se Deus existisse somente na mente, então seria possível pensar em algo maior, um ser igualmente perfeito que existisse também na realidade. Premissa 4. Ora, isso é uma contradição. Se Deus existisse somente na mente, então seria possível pensar em algo maior, um ser igualmente perfeito que existisse também na realidade. Conclusão, logo, Deus não pode existir, Deus não deve existir apenas na mente. Ele deve existir também na realidade. Ele não pode existir apenas na mente, ele não deve existir apenas na mente, ele deve existir na realidade também. Esse argumento é importante porque ele usa apenas a razão e a lógica, sem apelar para qualquer tipo de evidência empírica. Isso representa uma tentativa de unir filosofia e teologia, mostrando como a linguagem e o conceito podem ter um peso ontológico real, influenciando o entendimento do ser e da existência. Esse argumento marca um passo fundamental no pensamento filosófico a explorar a relação entre o pensamento e a realidade. Esse tipo de raciocínio, esse tipo de argumento é um raciocínio dedutivo. Raciocínios dedutivos são estruturados de modo que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira necessariamente. A dedução não acrescenta informações novas, ela apenas revela informações que já estão implícitas nas premissas. Isso ocorre porque, na dedução, a conclusão já está contida de modo implícito nas premissas. O que fazemos é apenas tornar explícito essa conclusão. Imagine um exemplo. Todos os gatos são mamíferos. Garfield é um gato, portanto, Garfield é um mamífero. Se as duas premissas são verdadeiras, se todos os gatos são realmente mamíferos e se Garfield é realmente um gato, não há como a conclusão, Garfield é um mamífero, ser falsa. Há uma impossibilidade lógica nisso. Por isso, o raciocínio dedutivo é considerado o mais forte em termos de lógica. É mais forte, inclusive, do que um raciocínio indutivo. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão necessariamente terá que ser verdadeira. Não é possível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa ao mesmo tempo. Não é possível. Para tanto, a estrutura do argumento deve estar formalmente correta e o conteúdo do argumento, do conteúdo das premissas deve ser verdade. É possível que o argumento tenha estrutura formalmente correta, mas que as premissas sejam falsas ou o contrário. Entendam, se a estrutura é válida, se a estrutura é logicamente correta, se as premissas forem verdadeiras, o argumento é sólido e a verdade da conclusão é garantida. Por que eu preciso falar sobre raciocínios dedutivos? Por que eu preciso demonstrar para vocês, né, que argumentos dedutivos são sólidos? Porque se a gente não tiver esse conhecimento, a gente pode achar que Santo Anselmo não está falando nada com nada.
Havendo conhecimento de lógica, parando para pensar nele, temos um problema, minimamente, a resolver no argumento de Santo Anselmo. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. Então, se o que Santo Anselmo falou tem estrutura válida, uma estrutura logicamente correta, e as premissas forem verdadeiras, Santo Anselmo está provando que Deus existe. Tá? Ele está provando dedutivamente que Deus existe. Bom, a estrutura de Santo Anselmo está correta. Genial, né? Então ele provou que Deus existe. Mas será que foi isso mesmo? Porque desde o século XI, filósofos estão debatendo. Isso é uma prova real? Vamos ser honestos. Esse argumento é fascinante, mas é também extremamente polêmico. E as críticas começaram quase que imediatamente. E, inclusive, críticas partindo de cristãos, tá? De cristãos. O debate em cima do argumento de Santo Anselmo é sobre a verdade das premissas. Seriam as premissas verdadeiras, universalmente aceitas como factuais e autoevidentes para todos? Seriam? E aí que está o ponto. A verdade das premissas é sujeita a debate. Assim sendo, sua solidez não é conceitual e dependerá da aceitação das premissas. Logo depois que Anselmo publicou o Proslogium, um monge chamado Gaunilo respondeu com uma crítica brilhante. Ele disse: Anselmo, se o seu argumento funciona, então eu posso provar que existe uma ilha perfeita perdida em algum lugar. Pensa assim, eu defino a ilha mais perfeita possível. Uma ilha com praias paradisíacas, águas cristalinas, clima perfeito. Agora, se essa ilha existisse só na minha mente, eu poderia imaginar uma ilha maior, uma que existe de verdade, como você está falando no teu argumento. Logo, por sua lógica, essa ilha precisa existir na realidade. Você está vendo o problema, né? A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona. Não é porque eu consigo definir algo perfeito que esse algo automaticamente vai existir. Não é porque eu pensei em algo perfeito que necessariamente esse algo vai existir. Gaunilo está dizendo, o argumento de Anselmo comete um salto lógico. Você não pode pular do conceito para a realidade assim tão fácil. O argumento não demonstra claramente que a ilha existe. Conceber algo mentalmente não faz com que aquilo que é concebido mentalmente exista. Gaunilo está mostrando que as premissas do argumento são falsas? Não. Ele tenta demonstrar que a forma do argumento é defeituosa, que a estrutura lógica permite conclusões absurdas, que qualquer coisa pudesse ser provada por ele. Mesmo que as premissas fossem verdadeiras, elas permitem resultados que não fazem sentido. Então, o que Gaunilo ataca é a estrutura do argumento, pois o argumento gera falsos positivos, transformando qualquer conceito maximalizado em realidade existente. Né? O argumento faz isso. A passagem da ideia para a existência é falha. Não se pode saltar do pensamento para o mundo real só porque conceitualmente algo é perfeito. O que Gaunilo está fazendo tem nome. Refutação por analogia paralela. É uma técnica argumentativa que busca minar o argumento original por analogia, apresentando uma nova analogia que é estruturalmente semelhante à analogia original e mostrando que, nessa nova analogia, seguindo a estrutura semelhante, a conclusão se torna absurda ou indesejável. Assim sendo, você demonstra que a lógica do argumento é falha, mesmo que a analogia inicial parecesse persuasiva. Imagina um molde de bolo. As premissas são a massa. A estrutura do argumento é o molde. Gaunilo não está dizendo que a massa está estragada. Ele está dizendo que o molde tem um buraco. Por isso, qualquer massa que você pôr, mesmo sendo boa, vai sair com formato errado. E para isso, ele faz um bolo com formato absurdo. Ele faz o argumento da ilha perfeita. Séculos depois, Immanuel Kant destrói o argumento de forma diferente. Kant diz: existência não é propriedade. Não é uma qualidade que você adiciona a alguma coisa. Olha só, se eu digo uma pizza é redonda, quente e deliciosa, esses são atributos da pizza. Mas se eu digo uma pizza existe, eu não estou adicionando uma característica à pizza. Eu estou dizendo que ela está ali no mundo real. Dizer cavalo branco e dizer cavalo branco que existe
não implica dizer que um cavalo branco que existe é mais perfeito que cavalo branco. Existência não é uma característica que torna algo mais perfeito. Imagina um carro com todas as qualidades dos seus sonhos. Acrescentar que existe as características do carro que você imaginou não faz melhor em conteúdo, apenas coloca ele no mundo. Existência não é como ser azul, não é como ser grande, é outra categoria. Então, quando Anselmo diz Deus tem todas as perfeições, inclusive a existência, Kant responde, não funciona assim. Existência não é uma perfeição que se adiciona, é outra coisa. Kant aqui está mirando no coração do argumento. Veja que Santo Anselmo estabelece que é mais perfeito existir na realidade do que existir apenas na mente. Kant diz que quando você descreve as características de um ser perfeito e depois adiciona elas e esse ser existe, você não aumenta a perfeição. Você não acrescenta nada ao conceito de perfeição. Existência não é um atributo, mas uma posicionalidade no real. Se existência não é uma propriedade, então não há como deduzir existência a partir da perfeição. Desse modo, o argumento ontológico perde o coração da sua premissa principal, desmoronando o argumento inteiro. Imagina que você vai descrever o triângulo mais perfeito possível. Você vai dizer que ele tem 3 lados iguais, que é impecavelmente simétrico, etc. Veja, dizer esse triângulo existe não melhora o triângulo, não deixa esse triângulo mais perfeito. Não acrescenta perfeição ao triângulo. Existir não torna o triângulo mais trianguloso, mais perfeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Da mesma forma, Kant nega parte central da estrutura do argumento de Santo Anselmo. A ideia de que a existência é perfeição. Adiciona a perfeição. Derrubando a conclusão de Santo Anselmo. Tem aí uma outra crítica importante? Tem várias, mas eu trouxe aqui 3 para vocês. Será que todo mundo concorda com a definição de Deus que Santo Anselmo usa? Porque Santo Anselmo define Deus como aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Mas e se alguém tiver uma ideia diferente de Deus? Se alguém pensar em Deus não como o maior possível, mas de outra forma? De uma forma que esse conceito não é aplicável. Porque o argumento vai depender totalmente da definição de Deus. Se você não aceita essa definição de Deus, o resto desmorona. Tá? Porque Deus precisa ser conceitualmente aquilo do qual nada maior pode ser pensado. Bom, o argumento tem defensores até hoje. Não morreu. Filósofos como Alvin Plantinga, no século XX, reformularam o argumento ontológico de formas mais sofisticadas, usando lógica modal. E muita gente ainda acha que, mesmo com os problemas, o argumento tem algo de profundo, porque ele nos força a pensar sobre a natureza da existência, da perfeição, da necessidade lógica. Mesmo que você não aceite a conclusão, o argumento é uma ginástica mental incrível. E, para finalizar, vamos fechar com o argumento reformulado do Alvin Plantinga, tá? Uma dessas reformulações. Vamos lá. Novamente, aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque é bem mais denso do que o anterior. Plantinga tenta reconstruir o argumento de Santo Anselmo de forma mais sofisticada, usando lógica modal, usando a lógica dos mundos possíveis. Em vez de provar que Deus existe diretamente, Plantinga tenta demonstrar que, se é possível que Deus exista, então ele necessariamente deve existir. Ele redefine o objeto do argumento. Deus é entendido como um ser maximamente grande, ou seja, um ser que é onipotente, onisciente e moralmente perfeito em todos os mundos possíveis. Essa definição é mais rigorosa do que a de Anselmo porque usa a ideia de grandeza máxima distribuída modalmente. Grandeza máxima é ter perfeição em todos os mundos possíveis. Excelência máxima é ter perfeições em apenas um mundo possível. Peraí, o que é essa ideia de mundo possível que você está falando aí? Então, em lógica modal, mundos possíveis são cenários hipotéticos usados para analisar o que poderia ser verdadeiro, o que deve ser verdadeiro e o que não poderia ser verdadeiro de forma alguma. Não estamos falando de universos físicos existentes, estamos falando de uma ferramenta conceitual. Ou seja, a gente visualiza esses cenários para analisar logicamente as afirmações. Se algo é verdade em todos os mundos possíveis, temos uma verdade necessária. Exemplo, 2 mais 2 sempre vai ser 4 em qualquer mundo possível.
Se algo é verdade em apenas o mundo possível, em pelo menos o mundo possível, melhor dizendo, dizemos que é uma verdade possível. Por exemplo, poderia ter chovido hoje. Pode ser que tem algum mundo que choveu hoje, também pode ser que tenha algum mundo que não choveu hoje. É possível. Tá? Então falamos de verdades possíveis. Se algo é verdade em alguns mundos e falso em outros, então dizemos que é uma verdade contingente. Por exemplo, eu sou professor de filosofia. Se eu existir em outros mundos, se eu existir em outros mundos, não necessariamente eu vou ser professor de filosofia em todos eles. Pode ser que tenha algum que eu não seja professor de filosofia. Assim sendo, isso é uma verdade contingente. E quando algo não é verdadeiro em nenhum mundo possível, temos uma verdade impossível. Por exemplo, não existe um quadrado redondo em nenhum mundo possível. Porque não há como existir um quadrado redondo. Tá? Um quadrado redondo é uma impossibilidade lógica. Imagina um jogo de xadrez agora, para fixar melhor essa ideia de mundos possíveis. O tabuleiro é o mundo atual. As milhares de partidas possíveis a partir da posição inicial são os mundos possíveis. Cada partida mostra como as coisas poderiam ter sido. Mundos possíveis é uma configuração coerente e completa da realidade, um cenário lógico usado para pensar o que é necessário, o que é possível, ou mesmo o que é impossível. Plantinga vai trabalhar sobre essa configuração lógica. Então, voltando aqui para o argumento dele. Ele vai dizer que é possível que exista um ser maximamente grande. Você concorda? É possível que exista um ser maximamente grande. Repare, ele não está dizendo que Deus existe. Mas de algo muito mais fraco. É possível que um ser assim existe em algum mundo possível. E essa premissa vai ser o coração do argumento, tá? Se é possível que exista um ser maximamente grande, se é possível que exista, então, em pelo menos um mundo possível, esse ser existe. Existe um mundo possível em que isso é verdade. Até aqui, nada extraordinário. Se é possível existir unicórnios ou dragões, se existe a possibilidade, talvez haja um mundo imaginado em que eles existam. A questão aqui é o tipo de ser envolvido. Não estamos falando de unicórnios e dragões, estamos falando de um ser maximamente grande. E aí Plantinga avança. Se um ser maximamente grande existe em algum mundo possível, então ele existe em todos os mundos possíveis. Por quê? Porque a grandeza máxima inclui a existência necessária. Se ele é maximamente grande em um mundo, então, pela própria definição, ele deve ser maximamente grande em todos os mundos. Esse é o salto modal central. E é por isso que Plantinga evita o erro que Gaunilo aponta. Ele só aplica a lógica a seres necessários, não a todos os tipos de seres. Não a ilhas, né? Plantinga avança. Se ele existe em todos os mundos possíveis, então ele existe no mundo real. Porque o mundo real é apenas um entre os mundos possíveis. Se o ser maximamente grande existe em todos os mundos possíveis, logo, ele também existe nesse mundo. Portanto, Deus existe nesse mundo. Incrível, né? A estrutura é assim para pisar melhor. Premissa 1. É possível que exista um ser maximamente grande. Premissa 2. Se é possível que exista um ser maximamente grande, então existe um mundo possível onde ele existe. Premissa 3. Se ele existe em algum mundo possível, ele existe em todos os mundos possíveis. Premissa 4. Se ele existe em todos os mundos possíveis, ele existe no mundo real. Conclusão. Logo, Deus existe. Imagine alguém dizer: é possível que um ser absolutamente perfeito exista. Plantinga continua, certo? Mas se esse ser for realmente maximamente perfeito, a perfeição dele tem que incluir a existência necessária. Não pode ter falhas, não pode depender do acaso, não pode ser de outro modo. Então, se tal ser é possível, ele é necessário. E se ele é necessário, ele vai existir. Por que essa versão é mais forte que o argumento de Santo Anselmo? Porque evita premissas frágeis como existir é mais perfeito que não existir e substitui por se é possível que um ser necessário exista, então ele existe. Só para fechar, o que raios é um ser necessário, né? É um ser cuja existência não poderia ser de outro modo. Um ser que não depende de nada, que não poderia não existir, que não começa a existir, que não deixa de existir. Em termos de lógica modal, ele existe em todos os mundos possíveis. Da mesma forma que 2 mais 2 será 4 em todos os mundos possíveis, que um triângulo terá 3 lados em todos os mundos possíveis, um ser necessário existirá em todos os mundos possíveis. É algo que a existência é tão fundamental que não vai variar de um cenário para outro. Veja bem, eu poderia não ter nascido, você poderia não ter nascido, nós poderíamos não estar escutando esse podcast agora. Isso
é algo que chamamos de contingente, porque depende de condições, de escolhas, de biologia, do acaso. Um ser necessário não depende de nada disso. Um ser necessário é como uma verdade estrutural, algo que não pode ser diferente. Não importa a mudança de circunstâncias, sempre vai ser igual. Ser necessário é um ser cuja ausência é impossível. A reformulação de Plantinga prova que, se for possível que Deus exista como ser necessário, então ele existe de fato. Tudo depende da premissa. É possível que um ser maximamente grande exista? Se essa premissa for plausível, se você puder cogitá-la como verdadeira, se você disser é possível que um ser assim exista, então o argumento avança e vai chegar à conclusão que Deus existe. Se não for, se você refutar que é possível que um ser assim exista, então o argumento para na porta. A possibilidade, quando necessária, torna-se verdadeira em todos os mundos possíveis, inclusive no nosso. Existem críticas a esse argumento? Claro, existem. Mas, venhamos e convenhamos, é bem mais refinado, bem mais sólido do que o argumento de Santo Anselmo. É aquele argumento que, se você acha ele frágil, inconsistente, naquela xoxo, capenga, manco, frágil, inconsistente, é porque você não entendeu o argumento. Porque você não entendeu o argumento. Tá? Existem sim críticas, tá? Mas também realmente é bem mais complicado do que fazer crítica a ele do que o argumento de Santo Anselmo. Mas, de todo modo, para não ficar nesse bate e rebate, o que é que a gente pode levar disso tudo aqui? Olha, eu acho que o argumento ontológico de Santo Anselmo nos ensina algo muito importante. Por isso que eu trouxe ele para vocês aqui. Independentemente de você acreditar ou não que ele prova a existência de Deus. Ele nos mostra o que é filosofia. Ele nos mostra o que é lógica. Ele nos mostra o que é pensar com rigor. Aqui é sobre não aceitar coisas superficialmente. É sobre perguntar, será que isso que eu acredito faz sentido? Será que a lógica sustenta essa afirmação? E mais, ele nos lembra que existem grandes mistérios, perguntas que a humanidade se faz há milênios e que ainda não tem respostas definitivas. E tudo bem, faz parte. Como eu sempre digo aqui, refletir um alto de cuidado. Cuidado com você mesmo, com suas crenças, com a busca por sentido. Então te convido, pensa nesse argumento, conversa sobre ele, discorda, concorda, questiona, escuta de novo o podcast para ver se entende alguma coisa que não entendeu da primeira vez. O importante é que você, ao fazer isso, vai estar exercitando essa habilidade tão preciosa que é pensar criticamente. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que também gosta de pensar sobre essas coisas profundas e me conta, o que você achou do argumento de Santo Anselmo? Você acha que ele funciona? Manda lá no Instagram ou comenta aqui na tua plataforma de stream, de podcast e vamos conversar, tá? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.